Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros e falar do futebol brasileiro nos campeonatos que tiverem em curso. O campeonato estão todos parados por causa da Copa América e o resenha com Magalhães para não ficar parado nesse período, um mês sem fazer nada. A gente está fazendo uma série de análises do seu time no Campeonato Brasileiro, nas 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Não é uma análise do semestre, é apenas uma análise das 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. É por isso que essa análise pode não te agradar, porque você vai levar em consideração o semestre. Não é o semestre, é apenas o Campeonato Brasileiro, desempenho no Campeonato Brasileiro. E fazer uma perspectiva para julho, aí já sim colocando algum outro campeonato que o seu time venha participar. Bom, estamos fazendo numa sequência. Vamos perguntar, Magalhães, e a Copa América? Não vai falar da Copa América? Não estou fazendo vídeo sobre a Copa América. Posso até fazer, de repente, final, semifinal, posso até fazer, mas não estou fazendo, e já expliquei diversas vezes o porquê. Então estou fazendo esses vídeos e vou começar a fazer, na verdade, depois que colocar a análise de todos os 20 clubes, eu vou começar a falar sobre o que está acontecendo nesses clubes, contratações, dispensas, a gente vai fazendo uma análise do que está acontecendo. No Vasco está chegando jogador, no Flamengo está chegando jogador, São Paulo está saindo, o Cruzeiro deve estar chegando, ou seja, o que estiver acontecendo no seu clube de mais importante, a gente vem aqui e faz uma análise. Não traz notícia, faz análise. Então, nessa sequência de falar do seu time no Campeonato Brasileiro, agora é a vez de falar do Vasco da Gama, do Vascão da Gama, que viveu aí um momento triste. Ontem, anteontem, a morte do jogador que veio da base, jogador Thales, que estava na Ponte Preta, morreu de acidente de moto. Foi enterro os jogadores do Vasco, Ponte Preta, ex-treinadores, fizeram uma homenagem lá no enterro do jovem Thales, uma pena. Muitos deram declarações aí, que cada um faz as suas escolhas. Esses problemas extracampo é complicado, atrapalha muito a carreira do jogador. Já não é fácil chegar profissional. Quando chega, alguns se deslumbram demais. Não estou falando que é o caso dele, a gente não está aqui para ficar julgando. Mas foi comentado, o Thales, para mim, tinha... Talvez se ele focasse mais, ele tinha um futuro bom. Porque era um jogador de altura boa, estatura boa, porte físico legal. Mais uma pena. Agora é só desejar que Papai do Céu conforte o coração da família do Thales. Bom, então, meu amigo torcedor vascaíno, eu peço a você que curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação, coloque o seu comentário, que é muito importante. Não esquecendo, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá falar do Vasco da Gama, que não vive as melhores fases. Mas, se eu for falar do Vasco aqui, desde o início do ano, eu vou ter que fazer uns 10 vídeos para falar do Vasco da Gama, desde o início do ano. Eu digo o seguinte, o que começa errado, a tendência, infelizmente, é que termine errado. O que começou errado? Sendo bem sincero, o presidente que está no Vasco não foi eleito pela torcida. Ele entrou pela janela, ele armou. Já falei isso 500 vezes. Já expliquei que para mim ele não representa a presidência do Vasco. O Vasco também, diretoria lá, pessoal que está na parte de cima do comando do Vasco também não se ajuda, né? É oposição querendo que o time
vá mal para poder falar eu avisei. Na verdade, o Vasco acaba parecendo muito que está vivendo o país. O país tem um monte de gente que quer que o país se dê mal para falar. Aí, tá vendo? Porra, tu quer que seu país afunde só para você ter o prazer de dizer, olha, arrigo, né? Mas, infelizmente, o país está assim. O país está assim. E eu não vou falar de política aqui, mas é de ambos os lados, tá? O país infelizmente, o país é rachado. Um lado querendo que dê certo, o outro querendo que dê errado. Mora no Brasil, mas quer que dê errado. Dependente da sua opção política. E no Vasco tá assim. Tem pessoas dentro do Vasco que quer que o Vasco se dê mal. Só para falar, eu avisei. Então fica muito complicado as coisas pro Vasco. Não é só no Vasco que acontece, não. Em outros clubes também acontece assim. Eu ficar rezando para dar errado. Complicado. Igual já tivemos emissoras de televisão rezando para o Brasil ir mal numa Copa do Mundo, torcendo contra a seleção brasileira. Tem comentaristas de futebol aí que não gostam da seleção brasileira, torcem contra a seleção brasileira, podem não gostar, mas não precisa torcer contra. Tem outros que torcem contra, só para depois dizer eu avisei, e assim sucessivamente. E no Vasco não está sendo diferente, está exatamente assim. Aí a gente chega onde o Vasco está. O Vasco está em 15º lugar, com 9 pontos. Por 9 rodadas, o Vasco fez 9 pontos. O que você acha, meu amigo torcedor vascaíno? Não tem como negar. Tá horroroso. Tá horroroso. Horroroso. Ponto. Não vou nem me encurtar. Tá horroroso. Só que, vou ter que falar o só que, tava pior, pô. Tava muito pior. O Vasco era o último colocado do Campeonato Brasileiro. Último colocado do Campeonato Brasileiro. Tá em 15º lugar. Vou ser bem sincero, é vergonhoso falar isso. Pô, mas tem que bater palma, filho. Olha a que ponto levaram o Vasco. O Vasco está em 9 rodadas em 15º lugar. Está gerando felicidade. Isso é muito complicado, né? Mas é. E por que que é? Estava em último lugar. O Vanderlei Luxemburgo começou a trabalhar agora. E o trabalho do Vanderlei está começando a surtir efeito. Só que, vou falar de novo, só que, meu amigo torcedor do Vasco, eu não vou falar de time não, tá? Vamos lá, vamos falar de time então. O time do Vasco é bom? É a minha pergunta. O elenco do Vasco é bom? Vai perguntar para mim? Não. O time do Vasco é regular? É. O elenco do Vasco é regular? É. Só que tem jogadores no Vasco que estão muito abaixo. Marrone, Pikachu, que agora está na lateral direita. Não tem o centroavante. Tem um garoto lá, Thiago Reis, mas oscila demais porque é muito novo. Não tem muito meio campo de criação. Está tentando agora ali com o menino Marco Júnior, que veio do Bangu. Tem o Jairinho que entra ali pela ponta. Aquele Bruno César e ninguém, na boa. Tem ali o Valdívia, que está... De repente o Valdívia dá uma qualidade um pouco melhor no meio de campo. Contratou aí 2 jogadores. Contratou o Marquinhos, contratou o Richard, que era foi do Fluminense, que foi pro Corinthians, que eu não sei para que o Corinthians também contratou o Richard. E eu vou ser bem sincero, também não sei para que o Vasco contratou o Richard. Também não sei. Eu não sei em que ele vai somar. Porque o Richard não é melhor do que nenhum dos volantes que está lá. Mas contratou. O Vasco precisa de ele, que precisa de mais jogadores, precisa de jogador de meio de campo de criação, precisa de centroavante, pelo menos 2. Os laterais do Vasco,
tem o Pikachu, tem outro garoto que agora me fugiu o nome, que fez até o gol na partida, a torcida estava vaiando, realmente ele não vem fazendo um bom campeonato, vem oscilando demais, fez até um gol, aí acho que na última partida, penúltima partida, mas oscila demais, ele bate bem na bola, bate forte, mas está deixando a desejar no ataque, tomando muita bola nas costas, ou seja, o time do Vasco é regular e tecnicamente alguns jogadores estão muito abaixo do que podem produzir. Aí, o Luxemburgo não tem que ser treinador, tem que ser milagreiro também. Então, o trabalho que o Luxemburgo vem fazendo, dentro do possível e da realidade que o Vasco vive, infelizmente, ele está fazendo um grande trabalho. Então, ele está em 15º lugar nessa parada, é para ficar feliz, porque estava em último. Então, o Luxemburgo conseguiu colocar o Vasco em 15º lugar com 9 pontos. O Vasco tem 2 vitórias no campeonato, 3 empates e 4 derrotas. É bom? Não é. Já falei que não é. 2 vitórias, 4 derrotas e 3 empates não é bom. E tomou alguns empates no finalzinho, né? Tava ganhando, pá. Poderia, de repente, né? Acho que foram 2 jogos que tomou o gol no finalzinho. Pô, se faz esses 6 pontos, estaria ali com 15 pontos e, rapaz, estaria lá em 8º, 7º lugar. Não estaria tão ruim. Quer dizer, estaria bom. Estaria na primeira página da tabela. Mas não foi isso que aconteceu. A realidade é essa. O Vasco tomou... Jesus do céu. O Vasco fez 8 gols. Precisa de ataque. Precisa de ataque. Fez 8 gols. Tudo bem que tem times ali que também fez. O Fortaleza também só fez 8 gols. O Ceará fez 10. O Corinthians só fez 7. O São Paulo fez 8. Ou seja, o Vasco, na parte ofensiva, não está muito diferente de alguns times que estão acima, não. Mas precisa ter um ataque melhor. Agora, o Vasco tomou 14 gols. É uma peneira, filho. 14 gols. É muito. Olha, só quem tomou mais... Deixa eu ver. O Fluminense tomou mais gols do que o Vasco. A Chapecoense tomou igual. O Cruzeiro tomou mais. O CSA tomou mais e o Avaí tomou menos. Os que estão abaixo dele também é uma peneira a defesa. Os que estão abaixo do Vasco é uma peneira. E olha que tem uma defesa ali que tem um Dedé. Tomou também um caminhão de gols. Acima não. Acima todo mundo tomou menos gols do que o Vasco. Fortaleza 13, Ceará 9, é por isso que o Vasco está em 15º. Tomou 14 gols. É muito gol. Tudo bem. Vai mudando a zaga, machuca ali, improvisa ali, tira um daqui, coloca outro, improvisa volante. Tá tentando ajeitar o sistema defensivo. O sistema defensivo não é só zagueiro. São os volantes também, tem que ajudar na marcação. De repente o Richard consegue se encontrar ali e ajudar o Luxemburgo. Então, o problema do Vasco é defensivo. É qualidade técnica, lógico, mas principalmente defensivo. Luxemburgo tentou jogar aí com 3 volantes para ajudar a defesa, para coisa e tal, porque ele sabe que o problema é defensivo. Ataque também é um problema, mas pode conseguir uma falta ali, um escanteio, uma jogada ensaiada, mas o sistema defensivo do Vasco tá deixando a desejar. O Vasco, deixa eu lembrar aqui. Nos últimos 5 jogos, meu amigo torcedor do Vasco, nos últimos 5 jogos, o Vasco ganhou 2, perdeu 1, empatou 2. Ou seja, nos últimos 5 jogos, o Vasco melhorou. Foram 9 rodadas. Nos últimos 5, só perdeu 1. Nos últimos 5, olha só. Últimos 5 jogos, 2 vitórias, 6 pontos. 2 empates, 8 pontos.
Ou seja, nas 4 primeiras rodadas, nos 12 primeiros pontos que o Vasco disputou no Campeonato Brasileiro, o Vasco só fez um ponto. Em 12 pontos, o Vasco só fez um. Nas outras 5 rodadas, o Vasco fez 8 pontos. Então o Vasco deu uma subida de produção. Essa parada é boa, mas tem que trazer peças, porque senão, vou falar de novo, o Luxemburgo não tem que ser treinador, tem que ser milagreiro. Então vamos lá. O Vasco começou, no mês de abril, o Campeonato Brasileiro jogando fora de casa. Perdeu de 4-1 para o Atlético Paranaense. Até aí, vou ser bem sincero, é vergonhoso se eu tomar goleada. Mas o time do Atlético Paranaense hoje é mais qualificado que o do Vasco. Não tem como não falar que não é. Vai falar, mas Magalhães tem lá o gramado. Tá, tudo bem, tem o gramado também que a gente sabe que é sintético, é o único, tem uma certa diferença sim, mas o time do Atlético Paranaense é mais qualificado do que o do Vasco, sim. Não tem como negar. O Vasco começou e iniciou perdendo para o Atlético Paranaense. Depois o Vasco jogou em casa. Perdeu para o Atlético Mineiro de 2-1. Saiu para jogar fora de casa contra o Corinthians. Empatou. Não, minto. Tá aqui. Perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa de 4-1. Jogou em casa contra o Atlético Mineiro. Perdeu para o Atlético Mineiro de 2-1. Jogou em casa de novo agora contra o Corinthians. Empatou de 1-1. Ou seja, 3 jogos, apenas 1 ponto. Saiu, foi jogar contra o Santos. Tomou de 3-0 fora de casa. Ou seja, nos 4 primeiros jogos, o Vasco fez 1 ponto. Fez 3 gols. Fez 3 gols. Dos 8 que o Vasco fez, no total das 9 rodadas, o Vasco fez 3 nas primeiras 4 rodadas. E tomou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nas 4 primeiras rodadas, o Vasco tomou 10 gols. 10. Fez 3 gols e tomou 10 em 4 rodadas. Complicado. Por isso que eu digo, nas 5 outras rodadas, o Vasco deu uma subida, deu uma boa subida. Nas 5 rodadas restantes, só perdeu uma vez. Aí vamos lá. Aí ele jogou em casa de novo contra o Avaí. Empatou de 1-1. Não podia empatar. Concorrente direto. Empatou com o Avaí de 1-1. Saiu para jogar contra o Fortaleza. Empatou fora de casa contra o Fortaleza. Mais 1-1. 2 jogos, 2 empates. Sem derrotas. Fez 1 gol, fez 2 gols e levou. Fez 2 e levou 2. Aí o Vasco jogou o clássico contra o Botafogo. Perdeu para o Botafogo de 1-0. Mas injusto. O Vasco jogou mais do que o Botafogo. Esse placar foi injusto. O Vasco jogou mais, o Botafogo não jogou nada. O Vasco foi melhor. O Botafogo aproveitou a chance. Mas, quando a nuvem está negra, é complicado. Aí depois o Vasco jogou em casa contra o Internacional, ganhou de 2-1. E jogou em casa de novo contra o Ceará e ganhou de 2-1. E ganhou de 1-0. O Vasco está tomando gol em quase todos os jogos. O jogo que ele não tomou gol foi o último jogo contra o Ceará. Foi o único jogo que ele não tomou gol nessas 9 rodadas, foi contra o Ceará. Todos os outros ele tomou gol. Está tomando muito gol. Tomar gol toda rodada, então é complicado. Mas deu uma melhorada. 2 vitórias seguidas, 2 empates. E o jogo contra o Botafogo não merecia ter perdido, na verdade merecia ter ganho, porque jogou mais. Essa foi a tabela do Vasco nas 9 rodadas. Quando acabar a Copa América, meu amigo torcedor do Vasco, meu pai, agora eu estou vendo a tabela do Vasco da Gama aqui. Vai ter times que terão 7 jogos. 7 jogos. O Vasco não está em campeonato mais nenhum. O Vasco só está focado no Campeonato Brasileiro. Mas a tabela não ajudou o Vasco. A tabela não ajudou. Mas vamos lá. Tem as suas nuances essa tabela. O Vasco inicia, após a Copa América,
jogando fora de casa contra o Grêmio. Só que o Grêmio vai estar no meio dos 2 jogos da Copa do Brasil. O Grêmio já vai ter feito um jogo em casa contra o Bahia, no meio de semana pela Copa do Brasil, e depois desse jogo contra o Vasco, ele joga contra o Bahia de novo fora de casa. Então a tendência é que o Renato Gaúcho coloque um time reserva contra o Vasco. Acredito eu. O problema é que o Grêmio também não está numa posição muito confortável no Campeonato Brasileiro. Então, penso eu que ele não vai com o time reserva, ele vai com um time misto. Vai levar todo mundo, mas vai colocar um time misto como titular. Acredito eu. Se ele colocar um time misto, vai ficar difícil para o Vasco. Mas, dependendo de como o Vasco volte, tem uma chance. Se colocar o time titular do Grêmio, fica mais difícil. Agora a gente tem que saber como é que o Grêmio também vai vir. Que acho muito pouco provável o Cebolinha continuar no Grêmio. O Renato vai ter que encontrar ali peças para montar esse time sem o Cebolinha. Mas é uma parada indigesta. O Vasco já inicia jogando contra o Grêmio. Independente se vai vir com o time misto ou o time titular, é uma parada complicada para o Vasco da Gama. Aí depois do Vasco tem o clássico contra o Fluminense. Os dois estão colados na parte de baixo da tabela. Colados. O que pode acontecer? Se tiver um derrotado nesse jogo, a tendência é que esse derrotado volte para a zona de abaixamento. O Fluminense tem jogo pela Sul-Americana, mas o Fluminense duvido que vá poupar. Vá com o que tiver melhor, porque a situação do Fluminense também é complicada. Na verdade, ele está atrás do Vasco da Gama, o Fluminense. Então, uma parada indigesta para o Vasco. O Vasco já pega o Grêmio fora de casa, depois tem um clássico contra o Fluminense. E o Vasco fecha julho jogando fora de casa contra o Palmeiras. Cara, o Vasco não deu sorte. Ah, Magalhães, mas o Palmeiras vai estar pensando aí no jogo da Libertadores, né, cara? Que tem jogo da Libertadores. Cara, mas o time do Palmeiras é o único, o clube Palmeiras, Palestra Itália, Palmeiras, é o único time que ele pode tirar 11 jogadores e botar 11 diferentes, o time vai continuar forte. E pelo que a gente já escutou, o Palmeiras vai se dividir. Terão 2 comissões técnicas, 2 treinadores. O Felipão vai com uma parte do elenco para um canto e a outra comissão técnica, de repente o Mortosa que anda ali com ele, vai para outro canto. Ou seja, um vai fazer o jogo do Brasileiro, o outro vai fazer da Copa do Brasil e Libertadores. Ou seja, o time do Palmeiras vai ficar dividido, porque o time do Palmeiras vai ficar rodando norte, sul, sudeste, fora do país, ou seja, vai se dividir. Mas o Palmeiras pode se dividir porque ele tem 2 times fortes. E o Vasco vai jogar contra um desses times fortes fora de casa. Então, o mês de julho do Vasco é complicado. Bem complicado. Jogos ali que o Vasco pode conseguir, empatezinho lá com o Grêmio não vai ser mal. Uma vitória no Clássico não é nada normal. Vai conseguir aí uns 4 pontos nesses 3 jogos aí, na minha visão, pelo que eu estou analisando de times, não vai ficar ruim. 4 pontos, fica contente pro Vasco. O problema é o Vasco não fazer nenhum, né? Aí vai ser muito difícil o Vasco não voltar para a zona da confusão. Então, meu amigo, essa foi minha análise. Fiquei preocupado com o mês de julho do Vasco, hein? Complicado, mas vamos ver o que o Luxemburgo faz e como volta o Vasco da Gama. Então, meu amigo, essa foi minha análise do retrospecto do Vasco no Brasileirão. Então, eu conto com os seus comentários. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau, fui.